E não é que uma falha no design deixou a Espanha inteira roxa de raiva? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma série especial que eu estou fazendo sobre os uniformes lançados pela Adidas para a Copa do Mundo de 2018. Já falei sobre o uniforme da seleção alemã, tá aqui, e também sobre o uniforme da seleção argentina, também está aqui e os links estão na descrição. E agora chegou a vez dela, La Roja, a Espanha. Que teve seu evento de lançamento dos uniformes para a Copa cancelados por conta de uma grita generalizada contra a Federação Espanhola de Futebol na ocasião de lançamento logo no Twitter da fornecedora de materiais esportivos. Mas o que será que está por trás de todo esse rolo, esse bafafá, esse furdúncio que rolou o ano passado? Vamos descobrir isso juntos. Esse tipo de situação, esse tipo de polêmica de evento é super importante para a gente conseguir realmente perceber a relevância que o design tem nas nossas vidas e o quanto ele impacta de uma maneira positiva e também o quanto ele pode ser vítima dos abutres desonestos intelectuais que rondam a internet hoje em dia. O grande fato, o grande legado que está por trás dessa história toda é que esses uniformes que foram lançados num pacotaço, que eu estou destrinchando um a um por aqui, eles fazem parte de uma estratégia muito bem arquitetada, muito bem pensada pela fornecedora de materiais esportivos, exatamente para render homenagem ao país sede, mas também reativar aquela emoção, aquele sentimento que por algum motivo estava meio que perdido nos corações de quem hoje tem entre 30 e 40 anos. Todos esses uniformes fazem alusão direta à criação, o período efervescente que rolou nos anos 90, principalmente na Copa de 90, 94 e também de 86. Obviamente que depende do tipo de torneio e do quanto que cada seleção conseguiu performar naquele período. No caso da Alemanha e da Argentina, as homenagens são diretas aos títulos de 86 e de 90 respectivamente. Mas como a Espanha até então, naquele período, era uma seleção tida como azarã, carregava um fardo muito pesado, embora tivesse uma seleção super talentosa, com goleiro como Zubizarreta, Guardiola, Nadal, Amor, o Luiz Henrique, que também treinou o Barcelona. Enfim, essa geração ela foi uma geração talentosa, esse time havia um depósito de esperança muito grande nessa equipe e a gente pode de uma certa maneira dizer que apesar de todo o fardo que eles carregavam de serem amarelões, de falharem na hora H, que a Espanha jogava como nunca e perdia como sempre, eles deixaram um legado de vitória que acabou acontecendo na última Copa de 2010 com o primeiro título da Roja. Mas vamos voltar ao uniforme. Esse primeiro uniforme aqui que serviu de base, referência, que foi usado na Copa de 94, ele realmente conseguiu capturar o espírito do tempo, essa palavra que eu uso aqui a exaustão, Zeitgeist. Ou seja, você conseguir capturar todo o espectro de uma época, a cultura, a moda, a dança, enfim, tudo aquilo que permeia o ambiente daquele momento eles conseguiram traduzir em um uniforme que fez muito sucesso e que acalanta os corações dos torcedores até hoje. E isso se deu também por conta da revolução têxtil que começava a acontecer nos anos 90 e fez todo esse processo de transição e de experimentação que os criativos, tanto do universo fashion quanto do design visual propriamente dito, ao unirem forças para as marcas, conseguiram apresentar e traduzir aquele período em forma de uniforme. Então por isso que eles calam tão fundo e obviamente essa galera hoje em dia, na faixa dos 30, 40 anos, tem poder aquisitivo e com certeza vai se lembrar das primeiras memórias mais afetivas de quando eram crianças ou ainda pré-adolescentes e começavam a curtir o esporte. Então essa é a estratégia muito sofisticada que está por detrás de todo esse lançamento e alusão a esses ícones. Esses grafismos que cercavam a camisa, né, que ornamentavam a camisa,
eram o quê? A representação gráfica da bandeira espanhola em formato de diamantes, como se os jogadores fossem a joia da coroa que está presente no brasão, no escudo da Federação Espanhola de Futebol. E aí os 3 pilares das cores seriam o dinamismo, a energia e a identidade de jogo, que hoje é tão proclamada da seleção espanhola com esse toque de bola virtuoso e que encantou o mundo em 2010. Essas imagens que eu destaquei aqui para apresentar para vocês mostram o Hierro, grande zagueiro que jogou no Real Madrid, também o Luis Henrique, que era um meio-campista também muito talentoso. Você consegue ver a harmonia, né? A maneira como o design do uniforme se completa, inclusive no que diz respeito à integração com as chuteiras, né? Nessa época os jogadores usavam as chuteiras todas pretas, na sua grande maioria, ou branco. Era muito raro você ter essa diversidade de cores. A tecnologia não tinha chegado a tal ponto ainda para os calçados, estava mais focado no desenvolvimento mesmo dos uniformes. E você vê essa unidade de construção desse elemento uniforme, né? Desse símbolo integrado, muito bem estruturado. É por isso que ele consegue também manter esse poder de atração para as pessoas, né? De alguma maneira, por mais que você não consiga traduzir em palavras, ele é feito, ele é arquitetado, ele é construído para fazer com que você se apaixone. E é muito difícil você conseguir harmonizar essas cores, né? Vermelho, azul e amarelo, para ficar uma porcaria é muito fácil. Só que o tom desse azul petróleo clássico espanhol, quase preto, dá uma elegância, né? Mesmo você usando cores que teoricamente seriam antagônicas, e obviamente que o cenário, né, a foto de fundo compõe muito bem a construção desse ícone. Já o uniforme atual, que rende homenagem, já começa acertando logo de cara no tom, né? Eles usam o tom de cor muito similar, só que com uma pegadinha mais flúor, né, mais fluorescente, mais adequado para o tipo de padrão de cores que se trabalha hoje em dia, inclusive para acalentar a galera mais jovem, né? Isso está muito claro. Outro golaço que eles tiveram foi no uso do brasão, em estilizar o brasão e utilizarem uma versão mais simples, monocromática, aplicada diretamente sobre a camisa, que tira um pouco do peso e também da proporção. Como o elemento brasão tem muitos ornamentos em volta, detalhes, a coroa, o brasão da Casa da Espanha, enfim, do palácio, tem esses diamantes que são o efeito, que dão o efeito do grafismo. Você trabalhar com ele numa forma mais clean, mais limpa, deixa o desenho mais elegante. Eles também tiveram esse cuidado nessa nova versão. No caso da releitura, da reinterpretação do formato geométrico dos diamantes, você pode ver, comparando com o original e o atual, que eles também eles integram mais o desenho atual para dar uma sequência. Quando eles fizessem a aplicação das linhas verticais, tivesse esse aspecto meio pixelado para tentar representar a estética desse momento, né? Ela fica mais flat design, né? Um desenho mais seco, mais de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo as listras aqui sobrepostas, tom sobre tom, elas dão um efeito visual pixelado que remete muito a essa estética dos jogos de hoje em dia de computador, que trabalham com pixel quebrado, como é o caso do que ficou mais famoso, o próprio Minecraft. E é uma estética que a fabricante, no caso desses materiais, né, tá usando também para a bola, usou no pôster em relação à Copa do Mundo e rendeu também homenagem no que diz respeito à questão tipográfica. A tipografia, o desenho da família tipográfica é um desenho único, exclusivo, que a Adidas fez para todas as seleções, para fazer uma homenagem, render homenagem ao construtivismo russo, à vanguarda russa, que foi um movimento estético muito importante que influenciou o design visual do mundo todo. Os caras são bichão mesmo, então eles aproveitaram também, não deixa de ser uma medida econômica. Você faz uma fonte só em relação ao tema do local sede. Eu não sei se isso vai ser mantido para sempre. Eu particularmente tenho repetido aqui em cada um dos vídeos que acredito seja mais interessante que cada seleção tenha a sua própria família tipográfica, a sua própria identidade, mas nesse caso a fabricante optou por usar uma família exclusiva e única para homenagear a Copa, em detrimento de fazer referência a cada seleção na construção da sua tipografia. Mas agora a grande polêmica, o segredo científico que está por detrás do aparecimento da cor roxa em detrimento da vermelha
presente na bandeira espanhola. Pois é, meus amigos, como vocês sabem muito bem, a Catalunha e a Espanha viveram momentos de tensão no final de 2017 por conta do referendo que a Catalunha propôs para se separar, se tornar um estado independente da Espanha, tá? Não é minha especialidade aqui falar sobre política nem geopolítica, não vou me aprofundar no assunto, mas todo mundo viu isso e viu as tretas que deram, né? Se aproveitaram do lançamento da camisa para tentar tirar uma casquinha e tentar fazer valer as suas posições políticas. O fato é que isso acabou gerando uma enorme polêmica nas redes sociais, e aí a Adidas e a Federação Espanhola de Futebol, diante da grita que se deu e da tensão que está rolando lá, tiveram que cancelar o evento, que tinha helicóptero, jogadores destacados, enfim, acabaram fazendo só uma foto oficial que foi divulgada, e depois, na contenção de crise, eles acabaram mostrando aqui cientificamente o processo de percepção que acabou gerando essa confusão. Então eu vou detalhar isso aqui para vocês. Tudo acontece por conta das listras, né? Seriam as listras da discórdia. As listras verticais sobrepostas dos diamantes que representam a bandeira, quando você sobrepõe essa listra, é um tipo de queima que é feito no tecido para fazer essa estampagem, tanto dos símbolos quanto das listras. E esse processo de queima a gente costuma dar o nome técnico de extrusão, ou seja, é como se você fundisse o que está por cima, revelando o fundo. Só que quando você faz isso, claramente, se você tira as listras, você percebe que a cor é azul, ela não é roxa. Só que quando você joga essa listra vermelha sobre o azul e você distancia do olho humano, dependendo da cor que você tá, da iluminação que está no dia e também da distância, você começa a perceber essa fusão, esse afunilamento das cores, e aí você não consegue distinguir exatamente o que é azul e o que é roxo. Então a gente tem alguns exemplos aqui do uso da infografia. Quando você tem a cor a 10 centímetros, a 50 centímetros e a partir de 1,5 m, essa fusão fica muito imperceptível, o azul se perde. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, originalmente o desenho é azul, segue as tradições, não tem nenhuma conotação política como tentaram atribuir, mas como, enfim, era um momento de tensão, você tem sempre os idiotas oportunistas que estão aí por trás para poder fazer valer a sua opinião. O fato é que toda vez que você tem um lançamento de um produto ou de um uniforme, nesse caso, ele tem que ser testado exaustivamente, mas geralmente ele é visto muito de perto. Eu sempre sou partidário de você tentar testar no estádio oficial em que se vai jogar e à distância, para perceber essas nuances, inclusive no que diz respeito à legibilidade das informações, como os nomes e os números dos jogadores. Às vezes isso acaba passando despercebido, infelizmente, pelo tempo, pela correria, pela questão logística, só que o fato é que agora os caras devem ter aprendido uma boa lição e com certeza a régua de qualidade na hora de escolher determinado tipo de produto ou determinado tipo de cor, eles vão levar mais em consideração ainda do que já levaram dessa vez. Um outro exemplo clássico que a gente pode usar como base para justificar esse fenômeno que aconteceu são as pinturas expressionistas que você tem. Quando você se aproxima, claramente você consegue perceber que na pincelada você tem uma cor pura que, devido à proximidade, quando você se afasta da peça, essa fusão consegue formar uma imagem. Óbvio que ela é proposital, é genial, não foi o caso aqui, que foi um acidente, claramente, mas o fato é que a Inês é morta, eles não tiveram essa conotação e seriam estúpidos de querer colocar política, ainda mais num momento de tensão tão grave como foi esse. E aí, obviamente, eu acho que nesse caso tem que se agir rápido e calar a boca dos caras. Então, efetivamente, você já tem que cortar o mal pela raiz, não pode dar voz para os idiotas oportunistas. Simplesmente chega e fala assim, ó, não tem nada a ver, nenhuma conotação política, o que aconteceu foi um fenômeno científico por conta dessa sobreposição, tá aqui, ó, a cor original. Então é isso. Foi um acidente que de repente poderia ter sido evitado se, obviamente, as apresentações do uniforme tivessem acontecido antes desse referendo. Fica a lição agora para ter mais atenção ainda redobrada na hora de analisar qualitativamente o controle dos produtos que são lançados, e vamos ver se a Espanha consegue
ter o sucesso com esse uniforme. Só faltava os caras ganharem. Aí eu quero ver o que eles vão dizer a respeito desse uniforme. Bom, é isso, magas e magos. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo completado do que foi prometido para a série da Copa do Mundo. Fica ligado que esse ano vai ter novidade pra caramba. É quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube explicar pra você até hoje. Ah, e esse vídeo aqui cabe um agradecimento especial ao Gui Machado, fotógrafo amigo nosso, que deu algumas dicas de iluminação pra gente poder mudar um pouco a estética do que a gente tem apresentado pra vocês. Espero que vocês gostem, comentem aí, deixem suas opiniões nos comentários. E outra coisa super importante, não deixe de compartilhar com seus amigos, tocar a sinetita, beleza? Valeu!